Salve, salve, meus amigos apaixonados pelas quatro linhas. Então, estamos aqui de novo, né, para o segundo vídeo do canal. Então, primeiramente, antes de mais nada, gostaria de agradecer vocês pelo feedback no primeiro vídeo, pelos likes, por ter compartilhado, pelos comentários. Isso é muito importante para mim, para a gente aqui, para cada vez mais o canal ir crescendo, né, e conseguindo atingir cada vez mais pessoas, né, que é muito massa. E desde já peço que você deixa o joinha nesse vídeo aqui, compartilha. Se você é novo, se inscreve aí, coloca o sininho, né, para cada vez que vir um vídeo novo você ficar ligado aí. Então, beleza. Então, rapaziada, vamos lá pro que importa, né, que é falar de futebol. Então, já que no primeiro vídeo do canal eu falei sobre o Boxing Day, né, sobre o campeonato inglês, no caso, futebol internacional, eu vou fazer assim, um vídeo, uma semana, futebol internacional, outra nacional. Internacional, nacional. Vamos alternando assim, para que possa agradar todo mundo, né? Eu sei que provavelmente futebol internacional talvez não é todo mundo que vê. Futebol nacional, acredito que mais pessoas veem. Então, anteontem, na sexta, né, o Flamengo anunciou, né, que fechou com a contratação do Michael, né, o jogador do Goiás, né, ponta esquerda, veloz, habilidoso, né, um cara muito bom no mano a mano, que foi ele foi o jogador, a revelação do campeonato, né, do brasileiro ano passado. Ele ganhou esse prêmio, né, no Bola de Prata da ESPN. E cara, ele junto com outro jogador, que eu também vou falar dele no Flamengo, o outro jogador, ele ainda não está acertado, mas muito próximo, falta só algumas burocracias que tem nas contratações dentro do futebol. São dois jogadores que podem acrescentar muito pro Flamengo, um mais do que o outro. Então é isso que nós vamos discutir hoje, né? Então vamos começar pelo Michael. Cara, o Michael, a gente viu ele no Goiás, né, como ele era um jogador assim, que apareceu assim do nada. É um jogador que não teve base, né? Ele junto com, por exemplo, como o Bruno Henrique, é um jogador que não teve a formação na categoria de base. Ele começou na várzea, né, lá no Goianese, e depois ali o Goiás achou ele, mas ele não teve formação de base, o que é uma coisa que poderia eventualmente prejudicar ele na carreira. A gente viu isso ano passado, que não aconteceu, não prejudicou, porque realmente é um jogador muito talentoso, um jogador muito rápido, agilidoso, drible, consegue tirar algumas jogadas da cartola quando ninguém espera. Parece que a jogada está perdida, mas ele consegue fazer alguma coisa ali no improviso e eventualmente tirar um gol, uma assistência, uma jogada de perigo. Só que a minha preocupação com o Michael, não só a minha, creio que provavelmente dos flamenguistas que estejam vendo esse vídeo, ou os flamenguistas em geral, é que o Michael no Goiás era um jogador, no Flamengo eu acredito que ele seja outro. Isso se ele for jogar, mas já vamos falar sobre isso logo mais. Porque no Goiás ele era um jogador que ele era ele não era assim, não era um finalizador, não era o centroavante, mas era um jogador que o Goiás jogava para ele, né? O Goiás fazia o seu jogo, construía suas jogadas para a bola chegar no Michael, e ele fazia o jogo dele, dar um drible, cortar para dentro e eventualmente fazer um chute, gol de fora da área, como ele fez contra o Corinthians. Sempre acionado pelo lado esquerdo, Barça está do lado direito, Michael domina, faz a finta, pé direito no Michael! Gol! Um belíssimo gol, né? Só que no Flamengo, a gente viu no Flamengo, ano passado, um futebol super vistoso, um futebol para frente, bonito, né, encantador, algo que fazia muito tempo que a gente não via aqui no futebol brasileiro. Eu acho que, cara, no Flamengo isso vai ser diferente. O Michael do Goiás provavelmente não vai ser o Michael do Flamengo. Porque no Flamengo ele vai ter que aparecer mais, vai ter que ajudar na construção de jogada, vai ter que jogar por dentro, não vai ser um cara totalmente isolado lá na frente. Porque no Goiás, bom, dá um exemplo, não é sempre assim. O goleiro do Goiás, o Tadeu, pegava a bola, chutava lá pra frente, acabava chegando no Michael a bola, e ele fazia um contra um, um drible ali, uma jogada ali que ele fazia improvisada, e fazia o gol.
No Flamengo não vai ser assim. No Flamengo, ele vai ter que ajudar nas construções da jogada, vai jogar por dentro, vai ter que chegar mais na área, né? Vai ter que dar mais opção de passe. Vai ser um jogo um pouco mais, não vamos dizer difícil, mas que o Michael vai ter que vai ter que se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo, né? Isso é fato. Eu tenho certeza que o Michael do Goiás não vai ser o Michael do Flamengo. E cara, que eu tava falando antes, né? Pode ser que eventualmente o Michael, ele não chega para ser titular, claro que não. Ele chega para compor elenco, claro. Porque na posição dele tem nada mais que nada menos o Bruno Henrique, né? Que na minha opinião foi o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do Flamengo, o principal jogador, né? O cara que mais contribuiu para o Flamengo, não só com gols, mas com assistência. Um cara que aparece muito, dá opção de passe, que tem muita impulsão física, né? Ele não é um centroavante de área, não é um cara que fica esperando a bola chegar. Eventualmente ele pode fazer essa função, né? Mas ele não fazia isso, ele jogava mais aberto, mas ele chegava na área, dava opção, né? Brigava com o zagueiro, um cara assim, muito parrudo, Bruno Henrique muito forte, um cara muito solidário, né? Que sempre buscava o companheiro nas jogadas, não tentava fazer tudo sozinho. É um cara diferente. Então eu acredito que tirar o Bruno Henrique é uma coisa muito difícil. Tirando o Bruno Henrique, tem outros jogadores na mesma posição. Tem o Vitinho, né, que talvez foi um dos principais reservas do Flamengo, né, no ano passado. Quando o Vitinho chegou no Flamengo, ele foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Foi mais de 40 milhões de reais, alguma coisa assim, não lembro agora as cifras certas. Mas ele foi assim, um jogador caríssimo. Acabou que não atingiu nem perto das expectativas, mas ano passado foi um jogador que quando jogou foi bem. Então também pode ser um jogador que pode ser utilizado, talvez em outra função, pode jogar centralizado, né? Tem também um outro jogador que chegou agora há pouco tempo no Flamengo, que é o Pedro Rocha, né, que era do Cruzeiro, que também é um jogador até mais completo que o Michael, um jogador que pode jogar na ponta esquerda, pode jogar na ponta direita, pode jogar como centroavante, né, como atacante central, como referência, entendeu? Então é um jogador que também pode brigar por posição. Eu acho que é um jogador que, se tu olha na ponta esquerda, talvez ficaria mais pro Michael. Porque como ponta esquerda, eu acho que, tirando o Bruno Henrique, o Michael é a principal opção desses três. Como ponta esquerda, eu acho que ele é a principal opção. Só que com o Bruno Henrique é difícil. Mas, eventualmente, num time reserva, o Flamengo tá montando um baita time reserva, né? Que as contratações que o Flamengo está fazendo agora esse ano é justamente para compor elenco, né? Para ter um elenco reserva, talvez não do mesmo nível do segundo, mas do primeiro, mas um elenco que possa brigar, possa ser competitivo, possa jogar as outras competições, porque o Flamengo ano passado teve 74 partidas, cara. Esse ano pode ser que tenha mais de 80, né? O Flamengo pode ainda mais aumentar o número de jogos e pode ser que tenha jogadores no meio do caminho que possam ser convocados para as seleções, porque esse ano nós vamos ter Copa América, nós vamos ter eliminatórias. Então, por exemplo, a Arrascaeta é um jogador que pode ser, com certeza vai ser convocado para o Uruguai. Agora os que podem ser convocados para a seleção, Bruno Henrique, Gabigol, logo mais já vamos falar dele, Felipe Luiz, talvez um pouco menos, mas pode ser. Tem o Rodrigo Caio, pode ser um, talvez o Pablo Mari para a Espanha. Então, são jogadores que podem ser convocados no elenco titular. Então, por isso que o Flamengo está tentando montar um time reserva, né, para poder jogar as outras competições. Então, voltando a falar do Michael, é um jogador que eu acho que pode ser muito importante para o Flamengo, sim. Eu quero muito ver como é que ele vai ser, como é que vai ser a adaptação dele, porque como eu falei antes, eu acho que vai ser um jogador diferente daquilo que ele foi no Goiás ano passado, aquele jogador que nos encantou, né? E cara, agora para falar do segundo jogador, que esse ainda não está fechado, ainda não está anunciado oficialmente no Flamengo, mas está muito próximo, que é o Pedro, né? O Pedro que foi revelado no Fluminense, né? Aquele atacante, centroavante, né? De área, o cara que até chegou, acho que ano passado, ano passado não, 2018. Ele foi convocado para a seleção, chegou a ser convocado,
mas teve uma lesão e daí tirou ele fora. E depois da lesão ele foi para a Fiorentina, né, que é o clube dele agora. Então, o Pedro, em relação ao Michael, eu acho, cara, que é um jogador que mais útil para o Flamengo. Pelo simples fato, porque o Gabigol, agora, ele, querendo ou não, ele não é mais jogador do Flamengo. Porque quando ele veio, ele não pertencia ao Flamengo, ele é jogador da Inter. Mesmo os diretores da Inter falaram que não tem interesse nele, não tem interesse em utilizar ele, porque tem muitos outros jogadores lá na Inter, né? Na posição dele, atacantes como Lautaro Martinez, Lukaku, que estão fazendo uma temporada incrível juntos, né? Um complementando o outro, né? Então eu acho difícil realmente ele jogar na Inter. Mas o Gabigol ele já mostrou que ele tem um sonho de jogar na Europa, né? E talvez pode ser que ele tenha na cabeça dele que se ele não for agora, talvez ele não vá mais, entendeu? Por isso que talvez ele está esperando um pouco, ver como é que está vindo as propostas. Assim, teve algumas sondagens em clubes da Inglaterra, como o Chelsea, como o West Ham, só que nada foi a fundo, né? Foram só especulações, sondagens. Mas sim, ainda querendo ou não tá, o Gabigol não é mais jogador do Flamengo. Ele é jogador da Inter. O Flamengo, claro, quer contar com ele, mas ele não é, por agora, né? Então, por isso que eu acho que o Pedro, se eventualmente, imagine, vamos fazer uma especulação. Se o Gabigol sai, realmente vai para a Europa, vai para outro lugar que não seja no Flamengo, o Pedro, se é realmente contratado, ele chega a titular. É titular porque eu acho o Gabigol mais qualificado, um jogador mais completo, que faz mais funções, se movimenta mais. Só que, por exemplo, o Jorge Jesus, quando ele chegou, não tivesse tentando contratar um jogador como o Balotelli, que o Flamengo tentou contratar, quer dizer que ele não ia querer um jogador centroavante, de área, sim, brigador. Então, se ele pediu o Balotelli, é porque ele tem interesse realmente num cara dessas funções. Então, o Pedro é um jogador que interessa muito ao Jorge Jesus. Ele quer ter um atacante assim, de área. E eventualmente se o Gabigol fica, os dois podem jogar muito bem jogar juntos, cara. Muito bem jogar juntos, porque o Gabigol é um cara mais técnico, um cara mais de movimentação, mais rápido. O Pedro é um jogador mais de área, mais finalizador, então o Gabigol pode eventualmente ajudar a bola a chegar nele, né? Então, eu acho que o Pedro, em relação ao Michael, né, esse é o principal tema do vídeo, né? Pedro e Michael, qual seria mais útil? Qual pode ser mais útil para o Flamengo? Eu acho que o Pedro, justamente por essa necessidade, né, de ter um centroavante, de ter um atacante, justamente por essa indefinição do Gabigol, eu acho que é um jogador que pode agregar mais para o Flamengo, chegar e jogar, né, justamente por essa possível falta de um atacante. Mas o Michael, com certeza, é um jogador que pode agregar muito para o Flamengo, porque mostrou ser um jogador muito talentoso, né, cara? Um jogador que tem habilidade, que tem repertório, consegue tirar umas jogadas assim que parece que a jogada está perdida, está ali perto da entrada da área com dois jogadores em cima dele, ele consegue fazer um driblinho, uma canetinha, um elástico e finalizar. Então é um jogador muito talentoso. Então esses dois jogadores, tanto o Pedro quanto o Michael, são dois jogadores que com certeza vão agregar muito para o Flamengo. O Flamengo está montando um time reserva, cara, muito bom, muito bom. Falta só, assim, para fechar esse time reserva, falta acho que só um lateral direito, né, um reserva altura pro Rafinha, já que o reserva do Flamengo, do Rafinha era o Rodinei, mas o Rodinei acabou indo pro Inter, então de fato eles precisam de outro lateral. O Orejuela, né, que é o lateral que o Flamengo está tentando contratar, que é o colombiano que está no Cruzeiro, que eu acho um lateral até melhor que o Rodinei, que era o reserva do Flamengo, não é melhor que o Rafinha, claro, mas é um jogador que pode ser a reserva à altura dele. Tem o Thiago Maia, né, que é o volante do Lille, revelado no Santos, que é um jogador que o Flamengo tá tentando contratar também, que pode eventualmente até ser titular, né, disputar ali com o Arão, né. O Arão, claro, ele vai continuar sendo titular, creio eu, mas pode eventualmente o Thiago Maia virar titular, porque eu acho que o Thiago Maia é mais completo que o Arão, pode fazer mais funções. Eu acho que ele se encaixaria muito bem ali com o Gerson, né? Então, e claro, o Pedro, né, que falta ali, o centroavante, né, para fechar esse time reserva. Então, eu acho que, cara, o Flamengo tá, cara, se reforçando muito bem, tá montando um time ali para, fora o time que já tinha, que é o time que nos encantou, mas mais um time para poder brigar,
cara, altura em todas as competições que ele for brigar, mano. Que ele for jogar essa temporada. O Carioca, bom, não sei. Porque ele vai jogar. O Flamengo deixou de jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está acontecendo agora, por causa que vai utilizar os jogadores jovens no Carioca. Então talvez o Carioca não seja a principal pretensão do Flamengo, que eu concordo, né? O estadual é pré-temporada, querendo ou não. Claro, se conquista é um título, mas também não vai mudar muita coisa na temporada. Mas para brigar pelo Brasileiro, né, que conquistou ano passado, pela Libertadores, que conquistou ano passado também, e quem sabe lá, por que não a Copa do Brasil? Por que não conseguiu uma tríplice coroa o Flamengo esse ano? Seria uma coisa assim, um fato histórico. Né? O Flamengo de 2019, eu acho que já dá para dizer que ele entrou na história, porque o futebol que esse time jogou, na década não teve nenhum outro time que jogou aqui no Brasil. Então realmente é um time que quer, entrar na história dos melhores da história do Brasil, assim, dos melhores times que já apareceram no futebol brasileiro. Então, cara, eu acredito que pro vídeo de hoje era só. Então, espero que você tenha gostado, se você chegou até aqui, né? Já deixa um like, já compartilha, né? Já falei isso no início do vídeo, mas tudo bem, né? E, cara, daí também, se você quiser comentar no vídeo sugestões de vídeo, algum tipo, algum assunto, né? Que você está vendo aí no futebol, quer que eu eventualmente comente aqui no canal, fique à vontade, cara. Fique à vontade. O canal é também de vocês, mano. Isso é importante pra mim, pra eu ter um feedback, ver como é que vocês estão achando, ou o que vocês estão gostando, o que vocês querem ver mais. Então, cara, por hoje era só. Então, até semana que vem com o próximo vídeo.